Olá, olá! Está começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do grupo Consumoteca, que a cada 15 dias se reúne para a gente falar sobre comportamento, sobre tensões, sobre cultura, sobre consumo, onde a gente mistura. A gente senta aqui para ajudar a galera na PJ, mas às vezes também cai em papos de terapia para nossa pessoa física. E se você é um caótico raiz, tá estranhando a minha voz nessa abertura desse momento, que estou aqui sentada, ocupando essa cadeira de peso aqui, né, que é do Michel Alcoforado, nosso antropólogo, sócio fundador, que geralmente comanda esse episódio, mas que se você nos acompanha também sabe que ele lançou um livro, Coisa de Rico, que está entre que já é um best-seller nacional esse ano, e como muitos já tinham comentado e mandavam mensagem aqui, estou preocupado com o Michel. Acho que teve um último episódio que ele estava com voz de gripado e vocês mandavam. Como o Michel está dando conta de tanta coisa. Então, pois é, Michel está com uma agenda muito pesada. Então, deixamos ele voar um pouquinho. São muitas oportunidades, muitas questões, né? Um monte de convite aí para ele participar. Então, ele está mais dedicado à divulgação desse livro. Não reclamem de saudade, porque se você tá sentindo falta daquela voz inconfundível do Michel Alcoforado, tem um monte de podcast, de entrevista, de participações dele. É só ir lá no @Michel Alcoforado que você vai encontrar um pouco de tudo isso. E trago esse humilde convite do fica aqui, não nos abandona. Queria falar fica, vai ter bolo, mas é quase um fica, vai ter panetone, porque a gente já tá caminhando pro final do ano. E aproveitamos aqui, venho hoje muito bem acompanhada, sempre com a nossa trupe especial, para fazer um episódio especial, edição Pulso 26. Pulso 26 é um projeto que a gente. Pulso é um projeto que a gente faz todo ano na Consumoteca para olhar o que. Pra gente reunir, né? Fazer aquele assentamento de ideias, assimilar o que aconteceu no ano e se preparar para o ano que está por vir nessa era que a gente começa a falar de planejamento, né? Então a gente faz nossas apostas, a gente vê ali o que esperar, o que a gente deve monitorar para o próximo ano em termos de comportamento e consumo. Esse estudo todo vira curso, já aviso aqui, falo mais em breve, tem cupom no final aí do episódio para quem tiver mais interesse. Mas seguimos o baile, então vamos. Comecei, hein? Comecei, me permitam sentar nesse lugar. Aqui estamos, agora oficialmente começadas. E aí trago que não venho sozinha, vocês já sabem. Venho aqui então com Thaís Farage, nossa parceira de Causcast aí. Que é a nossa especialista em consumo feminino, pesquisa, agora em futuro também, tá se aventurando por novos lugares, então acho que tem tudo a ver. Já vamos botar seus novos certificados para jogo nesse Bora. episódio. Das credenciais. Exato. E trouxe aqui para representar esse mundo do universo da pesquisa, para quem sempre quer saber, tá, como é que vocês fazem, como é que vocês sabem para onde o mundo vai. Trouxe o nosso insider de Consumoteca, Gabi Mello. Nossa Olá. Coordenadora de insight do Grupo Consumoteca. Vão para verem mais caras da galera que trabalha com a gente. Exato, quem tá por trás de tudo também. Muito Seja bom tá aqui. bem-vinda, Gabi. Bem-vinda, Gabi. E aí, antes da gente começar a falar, enfim, então hoje você já sentiu que o episódio a gente ia olhar aqui, então, para onde o mundo tá indo, o que a gente pode esperar pro ano que vem, né? Vamos falar de futuro, mas não é aquele futuro a longo prazo que você fica paralisado e não sabe o que fazer. Que são esses comportamentos que a gente precisa estar atento, né? E aí eu recebo muitas perguntas de quem vê nossos materiais, palestras, vê ali onde a gente tá, dessa coisa de, cara, mas como é que vocês sabem para onde o mundo tá indo? Que curso que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ler? Como se fosse um livro, um lugar, ou fosse 3 canvas que você fosse responder e fosse, olha para cá. Eu gostaria de dizer que... Seria ótimo que fosse assim, fácil assim, a gente Ia joga não, tudo. gente. Se fosse fácil assim, a gente ia perder o trabalho. Que bom que é difícil. verdade. tá bom. Senão já Todo mundo ia saber, né? Não, é difícil, é complexo, não vem de um lugar só. Gabi, conta pra gente como é que vocês fazem na Consumoteca. Qual é o caminho, assim? O que vocês pensam em geral? Qual o método? Eu acho que o principal fator é a gente começar a olhar para os comportamentos e encontrar padrão. Eu acho que essa é a primeira fase do nosso processo de análise e de estudo. Então, a gente pode sair desde um estudo que é qualitativo, por exemplo, né, que a gente vai falar com o nosso consumidor, que vai falar especificamente com algum consumidor de algum setor específico, ou a gente pode pegar tudo que já tem disponível
todos os estudos que falam sobre comportamento. A gente olha muito o que a gente chama de cultura rápida, que é essa ideia dos memes, o que está na rede social. Então, a gente vai traçando, acho que esses padrões e essas evidências para analisar o comportamento e para enxergar o que vem do futuro, né? Acho que Sabe uma coisa que eu sinto, assim, chegando mais recentemente, que eu fiquei observando de vocês? Tem também uma coisa que vocês já fazem isso há muito tempo. Então, vocês já testaram, assim. Já vi, por exemplo, começou a surgir um meme, o que isso virou depois. Isso também já vira pra vocês um padrão mental de entender como é que as coisas vão se transformando, né? Já é também uma habilidade adquirida empiricamente também. Exatamente. Acho que a vantagem de trabalhar com pesquisa, a gente sempre repetiu isso, é que pesquisa nunca começa do zero. Para quem já está nesse lugar. Porque você tem uma bagagem, e por mais que os assuntos e os recortes, né, Mudem. eles alternem com o briefing. Um dia você está fazendo uma pesquisa para alguém de uma marca do segmento de bebida. No outro, você está falando com a marca de móveis. No outro dia, com a marca de eletrodoméstico. Mas as pessoas, de modo geral, são as mesmas, né? Então, as tensões, elas se cruzam. Então, a gente olha muito o mundo por esse lugar do macro comportamento. Então, eu posso ter uma solução diferente para um produto alimentício e um produto de eletro, mas eles estão respondendo a uma macro tensão. E aí, trabalhar com comportamento, ser um pesquisador, que eu acho que um bom pesquisador, é ter essa visão desse macro, sabe? É não estar preocupado só com, agora o sucesso é esse, a trend é essa, ou aqueles caçadores de cases de sucesso gringo, porque tem essa galera que ama um case de sucesso gringo, e aí quer copiar o produto. Só que se você copiar um produto sem saber a que tensão, a que espírito do ou tempo... a estratégia, né? Às vezes quer copiar uma estratégia que não faz sentido para o Brasil, por exemplo, né? A que comportamento, né, esse produto tá relacionado? Se você não sabe isso, você vai chutar. Pode ser que vá tentativa e erro e a coisa funcione, né? Então, esse exercício, realmente, a gente faz muito. E aí, tem esse ponto que a Gabi trouxe, que eu acho interessante, que para os curiosos aí de como é um trabalho de quem tá nesse universo do comportamento, é que a gente tá o tempo inteiro olhando para padrão. Sendo que a gente trabalha com esse lado humano, né? Ciências humanas. E as pessoas tendem a associar busca por padrões como se só o cientista das áreas biológicas ou das áreas de exatas pudessem trabalhar com padrão. Mas a gente fica olhando para esse padrão dentro do comportamento humano. Então, a gente vai vendo que, nossa, tem um meme, tem uma notícia de jornal, tem um novo acontecimento, tem alguma coisa que eles estão conectados, eles reforçam um padrão. Tem uma mesma dor ali que eles estão traduzindo. Então, realmente, a gente vai colocando esse olhar. Então, tem um trabalho de vai e volta, lê, junta um time, quebra a cabeça, volta, faz isso aqui, cria hipótese, vai validar e roda uma pesquisa quant. Enfim, é um trabalho de ir e vir, né? E como a Consumoteca é muito diversa, eu sinto também que tem uma coisa assim, né? Somos pessoas, então também as nossas vivências, o que a gente percebe do mundo, do nosso cotidiano, dos nossos amigos, também reforçam essas sensações de padrões, né? Assim, você começa a perceber também as coisas de acordo com o seu viés de mundo, né? Então, ter muitos vieses diferentes ajuda também, né? Super importante. É porque o conhecimento, ele vem do confronto, ele vem do dissenso, assim. A gente acredita muito num saber que é inspirado, né? Não é um saber acadêmico, mas a gente flerta com a ideia da academia, porque na academia, o que é? Você vai lá, você desenvolve uma teoria, leva para uma banca, a banca confronta, você vai... Até a maneira de construir uma tese, você faz o quê? Bota autores para dialogar e para... Tem que ter assim, fulano pensa isso, mas fulano discorda. Você tem que olhar quem pensa diferente pra você. Então, é nesse lugar Então, enquanto mais mentes com capacidade de discordar, e aí não no sentido daquela discordância, né, do mundo virtual, que é um sem ouvir o outro, a gente consegue ir pra uma coisa mais interessante, assim. Então, tá muito... E acho que mais robusta, né? Porque quando a gente começa a ouvir a vivência de outras pessoas, né, e a pessoa dividir outras experiências, também faz com que a gente tenha um olhar diferente sobre outro ponto de vista, que é sempre importante, né? Pra gente conseguir construir uma tese sólida, assim, chegar em um comportamento que se sustente. Então, antes da gente avançar aqui, então, saber que nome aos bois é esse que vou passar pra Gabi trazer pra gente hoje, eu só queria ouvir de vocês aí como pesquisadoras, como pessoas atentas a comportamento, consumo, espírito do tempo, o que vocês viram muito, leram, notícia, pauta, debate, que apareceu muito esse ano, mas vocês estão assim, isso aqui ainda vai render, né? Ano que vem, isso ainda é tema pra gente ficar de olho. Eu acho que longevidade é um tema que a gente mal conseguiu começar, assim. Ele sempre paira de alguma forma.
ele sempre tá por trás de briefings que a gente recebe de cliente, mas eu acho que tem muita coisa pra gente falar ainda sobre isso. Eu acho que tanto do envelhecimento da população e o que isso vai mudar no nosso consumo, na forma da gente comunicar, ou até mesmo como sustentar uma saúde e como ter uma vida mais próspera ao longo do tempo, assim, com esse tempo que a gente está vivendo mais, que está tendo mais tecnologia. Eu acho que esse assunto a gente ainda não falou o suficiente. Estamos no primeiro degrau, né? Eu Então, acho que convenceram a gente da poupança do músculo. Já conseguiram me levar pra academia com esse lugar. Mas acho que agora tem a gente está descobrindo, né? novas camadas a serem destravadas. E você, Thaís? Eu acredito que tem aí uma saturação da presença digital. Eu só falo disso, né? Eu vou ficar conhecida levantando a bandeira. Não, mas eu acredito que tem uma saturação da presença digital. E aí tem várias camadas para isso, né? Tem esse cansaço da vida perfeita, ideal que foi vendida, de alguma maneira, nas redes sociais. E aí, acredito que tem até a ver com um pouco esse crescimento muito grande do último ano do TikTok, né? De como a vida é muito mais real. Tanto no TikTok, o que dá certo são as coisas cruas, né? Não dá pra fazer coisa super cinematográfica, vídeos muito bem elaborados. É muito a pessoa comendo, a pessoa se maquiando, a pessoa sem maquiagem, a pessoa contando uma coisa meio tosca da vida. Então, acredito que isso ainda vai render muito. Acho que tem uma discussão importante para ser feita sobre isso. Isso talvez demore mais, mas eu acredito que a gente ainda vai ter, que é um pouco sobre dados, né, de privacidade, do quanto a gente aceita, topa quando a gente dá aquele concordo lá nas redes sociais. A gente ainda não entendeu o que a gente está concordando, o que a gente está topando. Então, eu acredito que essa saturação, esse perfeito, bem feito, em detrimento do real, e aí o real ainda é digital, né, gente? Nunca mais vamos sair da internet. Mas como estética, como posicionamento, isso mexe também em quais redes sociais vão ficar mais em voga. Isso mexe no papel dos influenciadores, isso mexe em como é que as marcas precisam comunicar, puxar conversa. Então, eu acredito que isso ainda rende muito. É interessante que sempre que a gente fala do virtual e real, a gente fica É véia, né? Não, no virtual e no real. E o virtual é real, né? Nunca foi tão real, porque tudo que acontece Sim. lá é a vida, né, acontecendo. Mas eu acho que isso ainda é muito novo. Eu sou millennial, né? Eu nunca como vai ser pra mim. sociedade. Não, a gente traz isso, assim. Acho que é porque a gente ainda acho que é a última geração que falou, eu vou entrar na Teve internet. que que as teve essa próximas separação. já nascem aí. E complementando aqui a minha própria pergunta, eu acho que saúde social é um tema que, depois de falar tanto de saúde mental, agora a gente começou, foi tema do XSW esse ano, e agora essa coisa do encontro, do olhar, das pessoas, crise ali nas relações, eu acho que esse tema ainda Eu acho que nem começou, né? Esse tá realmente. longe de chegar na curva de saturação. Eu acho que esse é um assunto que ainda vai hypar. Então, estejam atentos, pensem em saúde social. Então, como aqui a gente acredita nessa ideia de que para entender para onde o mundo está indo, a gente tem que dar nome, porque acho que nomear ajuda a gente a ganhar consciência de um novo comportamento. Eu passo a bola eu passo meu bastão do Nome aos Bois para Gabi. Gabi, Muita honra, gente. qual é o boi Chegou o de momento. hoje? O que a gente está pesquisando? Quais são as apostas aí, estudos da Consumoteca para o ano de 2026? O nome do boi de hoje é Economia da Presença. E esse é um movimento de despertar do consumidor que vai entender, na verdade, o funcionamento da economia da atenção e vai direcionar a sua atenção, o seu foco e a sua presença para onde ele quer. Então, o que a gente vai falar agora é desse despertar que o consumidor está vivendo. Você trouxe um ponto aí da economia da atenção, né? Que é super interessante, porque, por um lado, quem é do meio e do comportamento e da comunicação já está até saturado de ouvir o termo economia da atenção, Sim. que não é novo. A gente, quando foi pesquisar esse ano, eu descobri que ele é da década de 70, ele é de 71. Foi cunhado por um economista, né? Sempre tem que ser um economista, chamado Herbert Simon, que ele compreendeu essa ideia de que uma riqueza de informações criaria uma pobreza de atenção, né? Nesse contraponto de que a gente começaria a disputar ali esse momento. E eu acho isso interessante porque era um momento de mundo que a gente estava muito deslumbrado com essa ideia de uma sociedade da atenção, uma sociedade da informação, né? Onde dados circulariam, onde a gente teria acesso às coisas, onde a gente estava entendendo para onde estava caminhando a tecnologia. E ele trouxe esse ponto de atenção. Sim, vai ser ótimo a gente acessar tudo isso, mas
vai dar problema. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir absorver tudo isso. E aí, Visionário, gente. visionário. E aí, lá, só na década de 90 ali em diante, que foi ganhando corpo. E foi Tração. esse conceito, ele foi se expandindo. E a consequência disso, eu acho que é o que a gente tá vivendo hoje, né? Que é um consumidor que tá tentando o tempo todo planejar a própria vida. Tudo é cronometrado, tudo tem agenda. Então, eu acho que hoje a gente já vive a consequência dessa economia da atenção. Agora, o que que isso vai significar para o futuro? Eu acho que esse é o Pergunta nosso de olhar. milhões. E sobre a economia da atenção, acho que tem um estudo que a IBM validou, que é chamado de Knowledge Doubling Curve, que fala como lá no começo do século XX, a gente dobrava a quantidade de conhecimento em 500 anos. Depois disso, em 2017, já virou 13 meses. Então, o comportamento dobrava de quantidade a cada um ano. O que eles tinham feito ali de cálculo para 2020 era de que isso aconteceria a cada 12 horas. Então, eu acho que esse tipo de dado mostra pra gente a quantidade de informação que a gente está consumindo e precisa lidar no dia a dia, né? E como isso a gente não vai conseguir absorver. Simplesmente, acho que não tem tanta atenção dentro do ser humano para dar conta de tudo isso de dado. Olha, esse dado que você está trazendo aí, eu já vi numa apresentação, já vi em gráfico, e ele é assustador quando você vê essa curva exponencial. E eu me pergunto muito aí também, quando a gente fala de o tempo que o mundo dobra de conhecimento, né? E o quanto que é conhecimento e é dado, né? Porque como é que a gente valida conhecimento? Não, gente, e muita bobeirada. Pelo amor de Deus, vamos falar. Tem muito o que a gente tá chamando de conhecimento, dado e conteúdo, tem muita coisa que não é nada, né? Sei lá, é uma pessoa escovando o dente. É tipo também um pouco o reality da vida, né? Então tudo também tá digital, né? A gente tem visto, enfim, a crise da privacidade, dá pra entrar pra outro caminho também. Tem um dado da eMarketer, que é um instituto americano, e eles fizeram ali um cálculo de que a gente, como pessoa aí, consome cerca de 34 gigas de informação por dia, né? Então, eu acho que isso está muito relacionado com o tanto de coisa que a gente consome. E aí, quando você fala dessa questão de economia da presença, me parece, então, que a gente está tomando consciência, apesar de economia da atenção não ser um conceito novo. Parece que esse ano a gente destravou aí, pelo menos saiu de algumas bolhas muito técnicas, muito ali, né, de uma coisa do mercado, essa consciência de que, de fato, a gente está sendo atravessado por esse sistema de mundo que, né, quer roubar os segundinhos da nossa atenção a todo momento, né? E aí tem Instagram que lança novo formato de vídeo para captar a sua atenção, marca que usa rage bait, que é aquela coisa de uma coisa para gerar raiva, que se você ficar indignado, você vai olhar para eles. Então, é isso mesmo, né? É nesse lugar que a gente tá. É exatamente esse lugar que a gente tá. E o interessante é ver que, apesar da gente ter esse crescimento exponencial de conhecimento, isso não acontece no nosso consumo de mídia, porque quando a gente vai falar de consumo de mídia de conteúdo, aumentou 1%, 2%. Então, realmente, a gente não tá conseguindo dar conta. Mas eu ia perguntar isso, assim, esse dado me desperta duas coisas. Primeiro eu não acho que tem mais pra onde aumentar, gente. O brasileiro fica em média, sei lá, 7, 8 horas no celular. Só sobrou o tempo de comer, cagar, dormir. Ainda assim, segurando o celular. Ainda assim, com o celular na mão. Então, assim, não tem. Eu acho que, assim, o nosso tempo cresce 1 ou 2%, porque não há mais tempo. Tem uma limitação humana, não tem mais como crescer o tempo de mídia. O volume de informação só cresce e as horas no dia, a gente tem que entrar um comitê para aumentar o número de horas do dia. Precisa refazer o ser humano, basicamente. Mas sabe que você falou isso, que não sobra tempo? E tem um conceito que até se popularizou na China. E eu lembro que quando eu li essa matéria, eu falei, gente, eu acho que eu tô nessa estatística, que o nome é Revenge Sleep. Tem um outro nome, né? Que são atividades de Revenge Sleep. O que é isso? Que é quando você chega no final do dia, deu conta ou não deu conta, mas tentou fazer tudo que você devia, que você entendia como obrigação. E você vai dormir e fala, eu não fiz nada pra mim. Uhum. Eu, pelo menos, sinto isso, porque tem um povo que fala, eu vou pra academia, eu fiz algo. Gente, ir pra academia, eu não fiz algo. Assim, eu segui a obrigação do povo da longevidade, eu não fiz algo pra mim. E aí, você quer fazer algo e vai consumir conteúdo. E aí, você vai ver série. Você usa o tempo de dormir, e aí você se enche de dopamina ali antes de dormir no celular, nessa sensação de autocompensação, sabe? Assim, Sim. eu preciso viver alguma coisa. Isso era um fenômeno
né, que vinha Ai, crescendo gente, eu na sinto isso China. na maternidade, posso falar? Pode falar, você tem seu lugar de fala. É isso, assim, às vezes, final de semana, principalmente criança não tem escola, você fica o dia inteiro. Leva um pra uma festinha, leva o outro no parque, leva não sei o que. Eu chego no final da noite e falo, gente, eu não fiz uma atividade adulta, assim, não escolhi uma coisa pra fazer. Mas eu acredito que é a mesma sensação com tela mesmo, assim. E eu E acho de responsabilidade, de conseguir entregar tudo que tem pra fazer, enfim, um horror. Eu acho que vem daí o despertar, né? Eu acho que esses pontos, essas consequências da gente sentir que a gente nunca tá conseguindo dar conta no dia, e burnout, e milhões de coisas que a gente tá vendo de consequência na saúde social mesmo. Eu acho que é essa hora que o consumidor começa a olhar de uma forma diferente para a economia da atenção. Começa a perceber que tem alguma coisa que ele tá dele ali que tá virando moeda, né? Então, Gabi, conta pra gente quais são os pilares pra gente entender como que essa economia da atenção vira economia da presença, né? O que a gente tá fazendo pra virar esse ponteiro aí e quebrar, romper aí com o que o sistema tá empurrando a gente? Os 3 movimentos, então, desse novo consumidor são os rituais de contenção, o pequeno luxo e a presença planejada. E se você é de brand, comunicação, precisa entender melhor consumo, a Consumoteca tem um curso, o Pulso 26. Esse episódio, na verdade, vai ser um spoiler desse curso. Então, se você quer entender melhor, profundamente, vai rolar. A Marina depois conta, porque eu não sei nada, não sei data, não sei nada. Eu sou só. Não, já tem, o curso tá no ar. Porque esse curso acaba que. Esse estudo que a gente faz todo ano é para levar para as empresas, apresentação, palestra, para esses encontros de planejamento, né, de ano. Só que tem gente que às vezes a empresa não vai contratar e é ex-cliente ou cliente nosso fala: poxa, mas eu queria assistir isso para mim, né? Eu queria ter acesso a esse conteúdo. Então, sim, isso virou, sou eu, fiz lá, gravei as aulas, então. Trago esse material que a Gabi trouxe ali. E deixa eu aproveitar aqui esse momento, porque a Thaís não faz mais publi. Então, ganhei um publi da Thaís aqui, ó. Não, e eu faço, vou falar aqui, ó. Genuíno. Tá vendo? Genuíno. Eu fiz todos os cursos da Consumoteca. Boa aluna, eu tenho caderno. Já até postei. Certificado. Não, caderninho. E eu acho maravilhoso. E mesmo estando muito perto da Consumoteca, estando aqui no Causcast, eu vou fazer. Adorei. Eu gosto adorei. muito, de verdade. Eu acho muito bom. E eu acho que é um conteúdo que não tem em nenhum outro lugar. E eu não tenho nada com isso. Eu não ganho nada. Eu tô só realmente… Vocês sentiram o luxo, né? Que é essa pessoa, isso. né? Que fez os nossos cursos real. Eu sei que ela me falava, tô aqui assistindo aula. Eu falei, mentira, o que você quer? Foi. Mas vamos lá, então. Pra quem não vai fazer, que a gente tá aqui pra jogo, mas seria bom que fizesse. Gabi, começa contando pra gente, então, o que é esse primeiro pilar ali dessa economia da presença que você tá chamando de rituais de contenção. Acho que tem um dado que a gente já pode começar falando dele, que são que 67% dos brasileiros, eles querem diminuir o tempo diário de tela em 2026. E isso é uma das características do ritual de contenção, né? Ele não é sobre ser punitivo, sobre ficar tempo sem tela, porque, enfim, né, como se fosse criança ali, que às vezes a gente precisa tirar das telas, mas ele é mais sobre o consumidor tentar retomar esse controle sobre o que ele consome, sobre as informações que ele recebe. Então, o que a gente vai ver é esse espaço até de novas dietas, isso que a gente está ouvindo de dieta de dopamina, de dieta de silêncio. Tem gente fazendo mini detox de tela que fica um dia, por exemplo, específico da semana sem usar nenhuma tela. Então, esses são os rituais de contenção que a gente vai ver em 2026 como uma tentativa de retomar controle da própria vida. Eu percebo que isso tem também muito a ver, gente, com performance de maneira geral. Eu vi, por exemplo, vindo pra cá, a Gigi Barreto, do Casa Vida Cenário, falando sobre como ela parou de ter compulsão com açúcar. E ela explicando que é uma respiração, enfim, isso tudo a ver com o que a gente tá falando, né? De Total. retomar controle. Então, uma ferramenta muito… até a ferramenta, né? Ser respiração tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, da dieta de dopamina, dieta de silêncio. Então, a respiração, a coisa mais humana possível. E eu percebo que tem, por exemplo, né, no Substack, que é muito engraçado, porque eu também acredito que essas dietas de dopamina, de detox de tela, tem muito a ver com rede social, muito mais do que internet e tela. A gente tem chamado rede social de internet, rede social de tela.
Quando, na verdade, tem 1 bilhão de coisas de internet de Uhum. tela que não são rede social. Mas eu vejo, então, por exemplo, no Substack, que é mais uma tela, que é mais uma rede social de alguma maneira, as pessoas falando sobre deletar aplicativos, sobre ficar mais tempo offline, sobre como o Substack ele conseguiu empacotar a ideia de que ele não é estar na tela. Porque você tá lendo. Mas é uma tela, gente, não, entendeu? Mas é outro estímulo, você tá lá lendo, você não fica rodando feed, vendo coisas aleatórias, uma atrás da outra, notícia misturado com uma pessoa escovando dente, igual eu tinha falado. Então eu acredito que isso é uma boa sugestão para as marcas. Parar, não vai, gente. A gente não vai sair do celular. Tá dado. A gente vai conseguir diminuir 1 hora por dia no celular e olhe lá. Mas como é que as marcas, elas envelopam a experiência dela, a presença digital dela, de maneira que ela pareça outra experiência digital, né? Como o Substack fez genialmente. De fato é diferente, porque é leitura, mas continua sendo estar conectado, continua sendo falar com as pessoas, continua, inclusive, falar sobre não estar nas redes sociais. É um assunto do Substack. Interessante como o Substack conseguiu esse lugar de contracultura da internet, né? E me lembra um pouco a experiência do Tumblr, que é Sim. Super. jovens millennials sabem como era ficar ali navegando. Acho que o conceito de aesthetic que a Gen Z usa hoje começou no Tumblr antes da gente Totalmente. usar Total. essa ideia. Mas eu acho que tem esse borramento muito interessante pra gente pensar como comportamento, que às vezes o que as pessoas estão chamando de detox digital é isso, é detox das redes. E a gente tá em busca dessas experiências puristas, né? Assim, onde você acha que você tá fazendo só aquilo e não tá sendo atravessado. Porque a gente viver na era da atenção é mais do que a gente viver na era. É isso, assim, falar que é sobre tá online, tá com o celular na mão, é um olhar reducionista, né? Viver a era da atenção é viver uma era da interrupção contínua. Sim. E aí você não Exato. consegue ter a sua presença no lugar, porque você tá aqui e aí tem um monte de notificações, dependendo do quão ansioso você não consegue ignorar aquilo. Tô aqui, tem uma notificação, então tinha que fazer alguma coisa aqui. Você tá sendo acessado em vários lugares ao mesmo tempo, por causa dessa questão da simultaneidade do mundo, né? Então eu tô É. aqui, tem um monte de coisa acontecendo, coisas que em algum momento do mundo era não consigo acessar a Thaís agora, fica pra amanhã, depois a gente se fala, ou eu vou fazer uma Não, ligação. as pessoas- Não, É agora inaceitável. a Se gente a pessoa não confunde. responde no WhatsApp é porque não gosta de você, entendeu? Não, eu já acho que morreu. E olha que eu sou uma pessoa que respondo muito mal o WhatsApp, mas dependendo de quem não me responde, o Michel mesmo. Michel demora pra me responder, eu já penso que aconteceu alguma coisa, porque o Michel é muito. Ele é cronicamente online. E a gente fica com essa coisa da urgência, né? A gente borra o que é urgente. Né? A gente borra onde a gente tá, onde tem a nossa presença. E eu acho interessante que você fala dessa questão, dessas dietas que vão surgindo, né? Dieta tem a ver com essa coisa de controle, de você no comando. Então, quando eu penso nesse consumidor do próximo ano, e veio muito em todos os estudos que a gente fez, é quase essa questão do, tá, eu entendi o que tá acontecendo. A gente começa a entender que, eu acho que a gente passou um tempo se culpando, assim, de todo mundo fazendo um teste achando que tinha TDAH. Que, aliás, o Brasil tem um diagnóstico de TDAH acima da média. A gente viu pela OMS um estudo recente que a gente tem ficado muito imerso nisso. Não sei se isso tem uma relação da gente também ser o segundo povo no mundo que fica mais horas atrás de uma tela, né? Então também tem esse dado. Mas a gente passou um tempo nos culpando de eu tô desatento, eu não consigo. Até que a gente acho que conseguiu dar um passo atrás e falou: peraí, será que sou eu que tô desatento? Ou esse é um sistema movido A desatenção. a desatenção, né? De quem dá mais, me dá um pedacinho aqui do que você tá fazendo. Não dá pra ter memória, né? Eu fui no médico recentemente falar, eu acho que eu tô ficando com alguma coisa, eu não consigo Todo lembrar mundo as acha que coisas. é da Covid, né? Aí ele falou, não, querida, você só não presta atenção nas coisas. No que você presta, você lembra. E aí, vou falar, né? Eu fui pra Copenhague estudar futuro, e lá é uma cidade de bicicleta. Todo mundo anda de bicicleta, crianças, adultos, todo mundo. E eu fiquei pensando tanto sobre isso. Porque se você gasta um tempo, sei lá, você gasta 40 minutos pra ir pro trabalho de bicicleta, depois você pega a bicicleta pra não sei aonde, você passa muito tempo na bicicleta, você não fica tanto tempo no celular, porque você não consegue. E o nosso movimento brasileiro, que é totalmente de carro, ônibus, metrô, é a gente pendurado no telefone, né? Também tem um jeito de viver de cultura que vai fazendo com que a gente passe mais tempo. E é muito doido, porque eu sou essa pessoa que deleto redes sociais no final de semana. Já falei isso 300 vezes. E eu não fico culpada quando o meu tempo de tela é alto, mas eu tava, sei lá, ouvindo podcast, ou mesmo no Waze, dirigindo, ou meu tempo de tela foi alto porque eu tava lendo no aplicativo do Kindle, porque eu esqueci o Kindle em casa.
Então, eu acho, para mim, essa é a sacada para as marcas. Entender que o tempo de tela é uma generalização que as pessoas estão fazendo sem conseguir entender que, na verdade, elas estão falando de tempo de rede social. É isso que é exaure, né? É o Instagram, é o TikTok, é o WhatsApp. É isso que come a sua atenção. Você ficar 1 hora no celular lendo, no Kindle, ou se você ficar com o celular ligado, ouvindo o Causcast enquanto lava a louça, isso não é uma interrupção de atenção. Espero que não, hein? Acho bom ouvir isso. Você que tá lavando a louça agora. Mas não é? Eu acho que tem muito a ver com o que a Marina estava falando, né? Dessa sensação de que algo está saindo do seu controle, assim. Você não queria estar prestando atenção, mas tem alguma coisa no seu celular o tempo todo vibrando e você tem que olhar porque, sei lá, vai que aconteceu algum problema muito grave. Eu acho que é esse despertar que a gente vai ver no consumidor, dele entender esse processo. E é legal porque tem até gadgets que estão muito associados a isso, né? Tem um que chama Smart Goggle, que ele é como se fosse uma máscara daquelas de dormir, só que ela tem toda uma questão de calor e vibração e de massagem que você pode levar para todos os lugares e ele promete que em 15 minutos você vai estar sem estresse. E essa é também uma forma do corpo enquanto contenção, né? Sim, de você fugir e fazer algo ali, né? Mesmo nesses seus 15 minutos num sofá de algum lugar. Sim. O que eu acho interessante até do que a Thaís também trouxe dessa coisa do andar de bicicleta, ou essa prática que você tem de você desligar, apagar o aplicativo aos finais de semana, isso é um ritual de contenção. E eu acho que é isso que a gente vai ver como novas práticas. Porque a gente viveu aquele momento que a gente queria assim, vou fazer um detox digital. Aí você ficava uma meta, 1 mês longe das redes, aí voltava aquela pessoa com aqueles depoimentos. Como foi minha vida longe da tela? Apaguei. Né? Como se fosse quase Retiro. Um reset ali pra você pegar e voltar. A gente já entendeu que não dá. Se você, né… No minuto que você volta, voltou. Não, e você é um cidadão normal, que boa Não tem parte mês. das pessoas, o seu trabalho tá ali, assim, ou você tem que estar muito numa linha de excluídos da sociedade, e que tem uma questão de muito precariedade, ou você é muito privilegiado pra virar e falar, vou viver a parte disso, né? Mas hoje Não existe um mês fora. Né, o sistema do mundo te obriga, de alguma maneira, a estar online. Então, não dá pra fazer isso. Então, o que a gente faz? É quase como assim… É uma mini resistência da economia da atenção. É você criar pequenos rituais onde você sente que você tá no controle, né? E aí, É uma enganação, né? Eu que faço isso há muito tempo, muito trendsetter dessa tendência. Não, mas é isso, assim, eu entendo que eu tô me enganando, mas de verdade, o tempo que eu tô sem rede social, eu percebo o quanto eu sou viciada. Porque daí eu abro o celular pra pensar, não tenho Instagram, não tenho TikTok. Aí fecho, vou fazer outra coisa. Então, de fato, você começa a se permitir viver um espaço de tempo menos guiada por isso, assim. Eu não sei se vocês viram, mas viralizou no TikTok um menino que não tinha rede social, vocês viram? O cara entrevistou ele na rua, assim, falou, não sei o que, qual a sua rede social? Aí ele fala, não tenho rede social. Ele fala, nenhuma? Não, nenhuma. Você trabalha com o quê? O menino trabalha, sei lá, numa fábrica, não é? Empacotando e ele tem, alguma tipo, coisa. 22 anos. Menino jovem. Aí, assim, foi o grande assunto do TikTok. Então, até quando você não está nas redes sociais, você está… De novo, Wagner Moura não está nas redes sociais, só se fala do Wagner Moura nas redes sociais. Onde ele foi, o que ele comeu, quem é a mulher do Wagner Moura. Então, não existe não estar, né? Eu adorei que as pessoas ficaram assim, queria saber qual era o arroba dele. Daqui a pouco ele cria o arroba dele, o menino que não tinha redes sociais. Aí vai ser esse o arroba. Aí vai pro A Fazenda, assim. Mas é muito interessante essa coisa dessa micro-resistência. E aí eu lembro muito, assim, fazendo uma relação aqui que a academia me perdoe, com o Michel de Certeau, sociólogo francês, ele tem um livro sobre o cotidiano, né? E ele estuda muito essa coisa da cotidianidade. E ele fala que a gente precisa ele chama de táticas e estratégias, né? São mecanismos que a gente faz pra gente sentir que a gente tem microdoses de liberdade, assim, coisas que a gente acha que a gente tá quebrando ali, rompendo com o sistema. Sim. E eu sinto que nesse mundo onde o modus operandi, o normal, tá conectado, nesse mundo que cobra a tua atenção, você sentindo controle, ainda que seja por algum momento do não vou ter dopamina, ou vou fugir do açúcar, que é hoje uma coisa que tá em toda a alimentação contemporânea, ou vou controlar o momento do sono. Tá nesse lugar dessa micro-rebeldia. Gente, é uma rebeldia, assim, não é nada que muda o mundo, tá? É uma rebeldia ali individual de cada um. Eu acredito que é só pra manter a saúde mental, gente. É isso, assim, é só uma sensação de estar no controle e te ajuda a ficar menos totó. É só isso, pra mim, né? Sim. Mas de novo, assim, acho que melhorou meus finais de semana.
E melhora um pouco o quanto você se importa com a vida dos outros, né? Porque você volta na segunda-feira e você vê que nada mudou, gente. Assim, tá todo mundo dando satisfação, tá todo mundo fazendo o mesmo publi, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí isso também vai te dando um pouco de espaço mental e interior pra conseguir fazer outras coisas, prestar atenção em outras coisas, ficar menos ansioso pra ficar rolando feed, porque você começa a entender com o corpo e não só racionalmente que tá tudo bem não estar lá o tempo inteiro. Total. Eu li na Business Insider uma matéria, li numa news aí que eu assino, agora eu não lembro de onde estava o link, muito interessante, que a geração Z nos Estados Unidos estava criando uns eventos que eles chamavam de Delete Day, que era um dia para deletar aplicativos no celular, e eles se juntavam para isso, uma coisa que você faz ali, que tinha essa coisa, eu falei, gente, essa é a rebeldia do nosso tempo, jovens se juntarem para apagar aplicativos, assim, era um evento num parque, num domingo, para eles definirem juntos, enfim, e ter esse movimento de, nossa, a gente tá fora, né? A gente tá meio outsider desse movimento, assim. Sim. A geração Z, ela faz muito isso, né? Eu acho que a gente viu um estudo com um cliente nosso, porque a gente tá falando muito desse detox de rede social ou de tela, mas esses rituais de contenção, eles não ficam só aí, né? Então a gente viu, por exemplo, que a geração Z fala sobre zebra drinking, que é uma relação com as linhas da zebra, do tipo, eu bebo um dia, não bebo no outro, bebo um dia, não bebo no outro. Aquela coisa de um pouco de droga, um pouco de salada, é o mesmo raciocínio. De que eu vou fazer uma coisa, mas no outro dia eu posso ter o controle e dizer não, assim. Eu acho que… O ser humano eternamente lutando contra a verdade, que não tem controle sobre nada. Sim, mas isso é muito interessante porque nos dá essa resposta para essas grandes tensões que o mercado tem tido em relação para onde vai o consumo ou o futuro de alguma categoria, como por exemplo a categoria da bebida, que tá nesse Sim. lugar do… As pessoas pararam de beber, as pessoas não pararam. As pessoas não vão parar de beber, O vamos futuro falar. é a bebida sem álcool? Sim, o futuro é a bebida sem álcool, mas as Junto pessoas não com a vão bebida parar com de beber. álcool. Mas o que é esse hábito das pessoas terem um controle, talvez ela não vai beber mais sexta, sábado e domingo, que era uma coisa padrão, mas ela vai entender que tem o dia que, assim, ela quer ter esse controle, ela vai sistematizar o momento que ela faz, e aí no momento que ela bebe, tem que ser algo muito bom, tem que valer muito a pena. Então, eu acho que também a expectativa sobre aquele momento muda. Não é sobre não consumir, né? Eu acho que é só sobre a gente entender que a forma de consumir vai mudar. Porque é isso. Talvez antes a pessoa bebia lá qualquer vodka barata, e agora, como ela já não bebe todo dia, ela vai decidir por uma coisa mais sofisticada, não sei. Mas isso é uma mudança de comportamento, não quer dizer que a pessoa nunca mais vai beber. A bebida alcoólica não vai acabar, não gente. vai A vida é acabar, muito difícil, não vai ter jeito. A gente tem muito precisa- problema pra… Não, eu sou uma pessoa que bebo, muito antiga, né? Eu defendo a bebida alcoólica com moderação. Para maiores de 18 anos. Então, vamos aproveitar esse papo de sofisticação, que eu acho que tem tudo a ver com esse segundo movimento que você trouxe, que são os pequenos luxos. Sim. E que papo é esse de pequenos luxos aí que as pessoas estão buscando? É também a ideia de um descanso ritualizado, de você ter ali momentos específicos para desestressar. Então, vai ser o banho que as pessoas falam que é um banho premium, que você põe uma vela e que você toma um vinho de terça ou um cafezinho coado de uma maneira específica, porque você vai criar esse ritual. A gente, no estudo do Pulso, viu que 63% dos brasileiros querem manter pelo menos um momento premium na rotina e falam que vão fazer isso mesmo se tiverem ali apertados de grana. Então, a gente vê o quanto que o consumidor está olhando para isso como uma forma de escape mesmo, né? De alívio desse monte de informação que a gente tá recebendo o tempo todo. O mimimei. Tem, novamente, gente, a pessoa que apaga a rede social no final de semana, mas sabe todas as trends. Mas tem uma trend que eu acho maravilhosa, que é do qual luxo você se permite, né, no TikTok. E aí é sempre assim, eu não posso fazer essa trend porque eu me permito todos os luxos. E eu entendo, é isso reverbera nesse número aqui, de 63% querer ter um momento premium. E o momento premium maravilhoso para as marcas pensarem que o premium, ele se adequa às classes. exato. E aos gêneros, o que cada um vai entender como premium. De repente, uma experiência. Eu vejo, por exemplo, que quando a gente fala de moda, a Zara é um bom marcador disso. A Zara, para determinadas classes, é a marca fast fashion. É a marca que você compra roupa baratinha. E para outras classes, a Zara é a marca de luxo. É a marca desejo, a marca sonho.
Então, entender que o premium, de fato, ele varia de acordo com região do Brasil, com classe, com gênero, com raça. Essa é a sensibilidade, eu acredito. Não, acho muito bom, porque as marcas precisam desse lugar e às vezes todo mundo quer ser premium, tem esse acho que sonho. Toda Esse marca quer ser sonho. aspiracional. Aspiracional, a Todo palavra. cliente chega com aquele briefing, como ser aspiracional, mas para quem? Como, né? É isso, às vezes você pode trabalhar nas duas frentes e tá tudo bem. Tem marcas que sabem e fazem muito bem esse movimento. Mas é muito interessante nesse mundo onde a gente tem acesso a tanta coisa, tá exposto à vida do outro né? Tá todo mundo nessa epidemia de exaustão. Você fala, eu preciso garantir um momento de onde eu vou fazer, onde eu vou olhar pra mim, onde eu vou ser mais egoísta, onde eu vou pensar no meu autocuidado. E é interessante isso que você falou da Zara, porque a gente fez eu lembro de um estudo que a gente fez pra categoria de beleza e higiene, e a gente tava mapeando essa questão do banho. O brasileiro já é louco por banho, como o banho premium é uma coisa forte com as mulheres da classe C, e tinha uma descoberta ali dos produtos do banho premium, como que eles mudavam completamente. Então tinha uma marca de sabonete popular e de repente tem um sabonete que não é nem que ele é o mais importado e mais caro do mundo. Ele não é o sabonete do luxo, mas é um sabonete que ele já tá numa categoria acima. Ele era o sabonete do dia desse banho premium, que era sexta-noite, que era o sábado. Isso. Então você às vezes consegue entrar na vida do outro, né? Você tem um posicionamento ali de agregar valor num momento que ele é só teu, né? Então tem um Como é que conta essa emocional. história também, né? Porque é isso, assim, você deixa de ser só um sabonete, ou seja, um negócio muito comoditizado. Nunca sei falar isso. E você vira um momento de atenção. Eu tenho ouvido muito isso, assim, as pessoas falando de economia da intenção. E eu acredito que intenção nesse sentido, né? Tem um monte de coisa acontecendo, como é que bota a intenção como marca no seu produto, no jeito de usar o seu produto? Essa, pra mim, é o grande premium da conversa, assim. Mais do que quanto custa. É muito mais em comparação ao que ela usa sem prestar atenção, né? E aí é o momento que você para prestar atenção, para sentir o prazer. Porque, gente, o premium pode ser o banho de mar, sabe? Assim, você, sei lá, você vai pra praia, aí você vai ficar sem telefone, aí você vai ficar prestando, sabe, se deliciando no mar, tomando sol. Já tô convencida, é esse o meu premium. Eu vi um vídeo de uma menina que eu dei muita risada, que ela mora em Salvador e ela tava contando no meio. O vídeo, ela tava no meio do mar, contando que ela tava super estressada. E ela falou: e eu percebi, eu moro em Salvador, porque se jogou no mar. E aí, esse é o momento É do isso. pequeno ritual de alívio que ela teve de um dia cansado. Queria eu morar do lado do Viver mar. no simples. Feliz. Feliz Então, no gente, simples. já pensa aí, né? Você pode pensar pra quem trabalha com comportamento, mas você pode pensar pra você. Qual é o seu momento premium que você quer manter, né? Bancar ele na tua rotina, né? Qual é Seja o seu bancar o momento financeiramente. premium da Marina é viajar, errei? Viajar. Eu amo viajar. Mas é que tem que ter um mais na rotina. Mas eu penso assim na coisa da rotina. Eu acho que eu tenho a coisa do café, que eu gosto. Eu tenho a coisa De fazer o café ou de comprar o café superfaturado? o Gente, café o café superfaturado. Eu superfaturado. amo um café Então, superfaturado. é isso que eu ia falar. Olha isso do premium. A gente transformou a palavra superfaturado em um elogio. É, num Você vai luxo. falar do café, você fala, tomei este café maravilhoso, superfaturado. Não é um Pagando problema. momento, né? Eu tô pagando momento. Pra mim, uma coisa que é café da manhã, assim, do final de semana. Poder ter um café da manhã Café de hotel. com calma, sabe? É uma coisa que me pega muito. E o meu premium também, que aí é uma coisa que depois eu estudando, a gente que tá sempre estudando vai se entendendo. Vi no mercado de luxo que agora tem um negócio chamado Resort Core, né? Que a gente quer ter sensação de que tá num resort toda vez. A gente vê essas séries, White Lotus, e aí isso vai cascateando e você quer levar isso pra sua casa. Então eu tenho muito isso de vela. Eu amo vela, eu uso muito vela. Michel até me zoou uma vez no episódio. Mas você é aquela pessoa que tem vela e nunca acende? Não, eu acendo, eu consumo. Porque como eu trabalho em casa, eu sinto que eu preciso muito mudar o mood da minha casa. Então, eu trabalho na sala ali com a luz branca. Entendi. À noite, assim, quando eu parei de trabalhar, eu preciso da luz amarela, eu preciso da vela, sabe? Assim, Sim, isso pra mim, aí eu pego um é o chazinho. simbolismo. Isso pra mim é muito um momento premium, sabe? O chá, Saiu do a vela, café, foi pro chá. Total. Então, eu faço essa transição. Gente, pra mim, o meu momento premium são os meus amigos em casa. Juro. Você é sabe? muito da galera, né? Eu sou festeira, né? E aí, a festa que eu consigo fazer tendo 3 filhos, eu não consigo ficar saindo, balada, não cabe na minha vida. Eu chamo galera em casa, assim. Então, eu chamo amigos dos meus filhos, chamo os meus amigos, aí almoção e todo mundo em casa, pra mim. E aí, ajuda muito ser verão. Então, eu estou ansiosa para a chegada do verão, porque melhora bem a experiência de
criança e amigos e almoção. Seu momento premium, Gabi. Gente, meu momento premium é gastar minhas economias em lençol. Eu sou essa pessoa. Hum. Eu gasto tudo. Eu coloco meu pezinho que nem aqueles coisas de neve que você fica balançando a perna no Sim. lençolzinho fresco. Eu amo. Eu sou bem a pessoa Sono que gosta premium. de dormir. É. Ah, só no premium tudo. Então vamos aproveitar que a Thaís já trouxe aqui o encontro, a galera. Vamos pro terceiro movimento, que é a Vamos. presença planejada, que eu acho que também tem tudo a ver com essa coisa do encontro, tô enganada? Não, é isso mesmo. Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o que você até trouxe lá no começo, que é a saúde social como um assunto e a solidão, na verdade, como uma epidemia, né? A OMS declarou que a gente está vivendo esse momento de epidemia da solidão. A gente tem estudos que mostram como que, por exemplo, cerca de 21% dos jovens de 13 a 29 anos se sentem solitários, e isso é ainda mais forte entre os adolescentes. E aí, quando a gente fala também de questões de renda, isso fica ainda mais gritante, né? A gente tem 24% de países de baixa renda que declaram, né, as pessoas declaram se sentir solitárias, versus 11% dos países de alta renda. Então, a gente tem essa característica, a gente está vivendo isso nesse momento. Nossa, é engraçado esse dado de países de baixa renda, porque pra mim, essa coisa da solidão era muito uma coisa de inverno europeu, que a pessoa não fica é? escuro, baixo astral, não sai de A casa. gente imagina, né, o problema da Finlândia. A gente sempre eu acho que sempre que a gente via aqueles dados desses países nórdicos, assim, Porque é muito do ruim. quão avançados eles estão em várias questões, Aí assim. você pensa, mas não faz festa, socioeconômicas. coitado. A gente fala, ai, mas não tem amigo, né? Não é como a gente. Aí você vem e descobre que os latinos estão todos com essa questão também. Ai, Pois é. gente, mas eu de verdade, eu tenho uma sensação de que a gente ainda se mantém vivo na festa. Eu Uhum. acredito que tem uma coisa da latinidade com. Sim, não, acho que E ainda assim, quando a tamo gente, por exemplo, sobrevivendo, de novo. resistindo. De novo, assim, em Copenhagen, cara, as pessoas nem falam, as pessoas falam baixo. Eu que sou essa pessoa branca, magra, com esse cabelo pintado de louro. Na Dinamarca, eu sou too much, sabe? Eu falo alto, a minha maquiagem é muito forte, minha roupa é muito exagerada. Então, eu sinto que a latinidade, ela tem ainda um papel de os vínculos familiares mais fortes, as pessoas ficam mais na rua, mesmo com medo e insegurança. A gente vibra diferente, né? Eu acho que a É. gente tem uma Vibra. outra intensidade. Então, pessoal, vamos lutar para os latinos. Pra Não, mas manter. eu sinto que tem um lugar aí que é retomar o espaço público, né? Só que tem uma coisa, eu acho que tem um ponto interessante quando a gente fala dessa questão de experiência e de vivência com outras pessoas, né, do social, que é a gente falar sobre o acaso, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente vai ver aí em 2026. O acaso, ele sumiu, a espontaneidade sumiu por conta das redes sociais e por causa da hiperconectividade. E o que a gente está vendo é que o consumidor, também via controle, está criando esses espaços de espontaneidade. É uma loucura você pensar a espontaneidade planejada, mas é isso que está acontecendo e que a gente imagina que vai acontecer daqui para frente. Eu acho um baixo astral, já vou adiantar. Conta, mas eu já tô contra. Mas eu entendo, mas acho um baixo astral, cara. Que cagada. Mas Tem são muitos os aplicativo para estudos. isso, gente. São muitos os estudos, e aí são vários fatores que combinam para isso, né? Aí a pandemia, ela destravou ali, né, também. Acho que a coisa já tava caminhando, já não tava muito boa. Aí vem a pandemia, botou a pá de cal no movimento, que é essa perda das habilidades socioemocionais. Isso vem sendo estudado aí pelo lado da psicologia. E aí com impacto muito maior nas novas gerações, porque nesse momento que você se joga no mundo e destrava essa habilidade social, que a gente até sai, vai pra rua, bebe. Tanto que a gente sempre falou que álcool era lubrificante social, porque Sim. não romantizando o álcool aqui, Sim, mas mas tinha esse ajuda um papel pouco a na timidez, cultura. né? Essa coisa não teve, né? Tem uma psicóloga que é a Sherry Turkle, que ela estuda o impacto dessa juventude que já vira adulto mediada, com muita tela. Uhum. E aí ela vai falando que quando você acostuma a falar e conhecer pessoas primeiro pela tela, que é o que vem acontecendo, né?
você costuma sempre mostrar a versão editada pro outro. E aí, quando você vai pra essa versão cara a cara, você fica inibido travado. de errar, de falar, de não poder mudar. Então, isso vai travando. E aí tem um fenômeno chamado Gen Z Stare, que é esse olhar da geração Parado. Z, que as pessoas e os psicólogos estão falando, que é a dificuldade de fazer contato visual numa conversa. Então, acho que isso mostra por que a gente precisa agendar esse momento do, agora eu vou olhar pro fulaninho e vou estar aqui junto com todo mundo. Eu sinto que para as gerações novas também tem um negócio de não poder errar, né? Porque nas redes sociais você vai ser filmado e cancelado. E a gente cresceu sem isso, então, de alguma maneira, a gente ainda tem essa habilidade mais. De saber lidar com o espontâneo, né? Mas eu acredito que tem essa coisa de estar tudo sendo filmado e fotografado é muito ruim para quem tá desenvolvendo habilidade social, né? São os que mais têm medo de errar. No estudo da Adultopia, tem lá no nosso report, quem quiser. Não vou ter o dado aqui, porque esse não tá anotado aqui. Quando a gente compara as gerações, a geração Z é que tem mais medo de tomar decisões irreversíveis na vida. Mesmo sendo uma geração jovem Mas ainda. é totalmente efeito rede social. Eu a detratora das redes sociais. Mas gente, o que eu posso fazer? E a gente vai ver o que a gente está olhando de tendência já de movimento sobre esse assunto da presença planejada são aplicativos, por exemplo, que juntam, que não é nada tão novo assim, mas que juntam as pessoas através de interesses que elas tenham em comum, que nada mais é do que as comunidades, né? Sim. Mas assim, a ideia é que essas pessoas tem aplicativo que já tem, por exemplo, compra direta de ingresso para show ou para algum lugar específico, que você monta um grupo e se encontra presencialmente para curtir alguma coisa em comum. Então é esse espontâneo no sentido de que você não conhecia ninguém que tá ali e depois vai para um lugar em que todo mundo tem essa relação em comum ou um gosto em comum. Eu tenho percebido muita festa sem celular. Não sei se vocês já vivenciaram, mas que tem que chegar e deixar o celular, principalmente festa de famoso. Eu ia falar Porque- isso. Não, mas porque a pessoa não quer quer conseguir viver uma vida Sim. com alguma privacidade, né? Tentando retomar com imensa dificuldade uma fronteira entre o público e privado, né? Uhum. Então, eu acredito que o offline ainda tem esse espaço. E as marcas, eu acredito que as marcas precisam ajudar as pessoas a se reorganizarem no offline. Entender que o que elas fazem e não é filmado tem valor. E garantindo presença, né? Eu acho que tem uma questão do resgate sensorial. O fato de a gente ver muito atrás da tela, a gente fica muito na visão. Uhum. E às vezes ignora, esquece que a gente tem um corpo, né? O Sim. corpo, ele é passaporte, ele é para muitas experiências incríveis. Sim. Então, quando você tira isso, é você criar experiências controladas para que você viva presente e outras experiências sensoriais. Acho que tem algo muito a ver com esse movimento também. Muito. E as marcas precisam sair desse lugar de só fazer clube do livro, gente. Parece que a única experiência. Parece que a única experiência que existe é clube do livro. Assim, sei lá, vai fazer grupo de dança, vai fazer cerâmica. Eu gostei disso que você falou do sensorial, entender que é além da visão, porque o clube do livro ainda é muito apegado à visão, né? De ler, e ainda é Sim. muito apegado ao BookTok, a postar o que leu. Vamos pra outra seara, galera. Eu vejo no TikTok que eu tô louca pra fazer com minhas amigas, são esses encontros de mulheres para pintar coisas. Aí você Eu pinta adoro. taças e, sabe? Sim. Que te coloca, e aí vai numa conversinha, enfim. Aquela ideia da massinha também que o pessoal tava fazendo, ou de você ficar pintando o outro enquanto você toma um vinho, faz alguma outra coisa, e aí você depois vê o que a pessoa fez. Isso é muito legal. Eu quero fazer aula de dança, gente. Eu tô organizando, vou dar esse spoiler da minha intimidade pra vocês. Na minha casa, de sábado de manhã, fazer aula de dança casais amigos. Gente, a Thaís, ela é muito rolezeira. Ela é muito de organizar Eu a gosto. vida Adoro. social do grupo. Todo grupo precisa de alguém assim. Tem que senão ter, é tipo senão um as pessoas não se GP. encontram. Precisa de um GP da vida social do grupo, senão Cara, não sai. eu fico assim, eu fico chamando as pessoas e… Ai, já tô vendo os meus amigos que eu não chamo sempre reclamando. Mas enfim, eu Quem tento. você tá chamando? Vai ser a Mas é mensagem. porque, de fato, acaba que na minha vida eu consigo promover mais coisas com criança, né? E aí os meus amigos sem filho, eles são muito magoados que eu não promovo tanto, vou melhorar.
Você ainda Pronto. tem que pensar em outros nichos, outro É isso, não basta ser a produtora cultural, como eu ainda tenho que diversificar o tem que nicho. agradar todos os públicos. É. Mas acho que só para completar aqui, quando você fala de presença planejada, eu acho que para além só dessa coisa do sensorial, tem algo embutido nesse movimento que é assim, se você não parar e planejar, Não vai porque acontecer. porque a gente às vezes fica assim: "Ai, mas tudo que não é espontâneo, você tem que agendar para se divertir, para ser Não, assim". o que eu sou contra, que eu falei no início, que a gente não tinha falado ainda, que é o agendar pra transar. Não sou Isso, eu acho contra. que isso tá muito conectado com esse movimento, muito. mas eu acho que isso vai entendo, acontecer cada vez mais. Vai, mas eu acho um baixo astral do nosso tempo. É. O que eu posso fazer? E aí, você chega no momento que as pessoas ficam assim: "Ou eu agendo pra transar ou eu não transo", É, né. é E uma aí escolha difícil, né? O que você vai Não. perder? Eu A queria eu quero espontaneidade? eu quero lutar pela espontaneidade. porque começou um monte de famosos dar essa entrevista e as pessoas normalizarem. Eu vi, acho que a Flávia Alessandro fez um vídeo com o Otaviano. Eles às vezes fazem uns esquetes, assim, né, de casal, muito interessante. Eu vi uma que tinha viralizado, que eles fizeram, que era eles ali, aí a agenda um do outro, eles colocando na agenda. E eu acho que isso acaba que é uma pauta, porque é um fator, assim. Eu acho que presença planejada entra nessa dor, e isso pra mim é uma tensão. Por isso que acho que marcas, todo mundo tem que olhar pra isso. Que é isso, assim, a gente tá entre esse lugar, entre eu não consigo mais ter o espontâneo, mas aí eu também não quero fazer algo extremamente planejado que fique plástico e que perca a emoção do Sim. momento. O que eu vou fazer, sabe? Mas acredito que tem um lugar mesmo, e esse lugar do sexo planejado tem sido muito falado, então as marcas que estão aí nesse lugar da diversão, da sexualidade, inclusive muito falado por mulheres, então pensar também gênero, marcas que se relacionam com sexualidade feminina, no empoderamento feminino, que é uma expressão que eu abomino, mas que, né, que de fato eu não consegui pensar numa outra melhor. Mas tem as marcas que estão nesse lugar que eu acredito que esse é um tema para uma tensão e um tema para se pensar, assim, sexo e planejamento. Porque, de fato, a gente não tem transado, né, como sociedade. A gente olha os números, só as mulheres com mais de 50 estão transando. Tem os dados, né, que goza-se mais, transa-se menos, porque até essa Porque goza questão sozinho. tá muito mais individualizada. Mas acho que isso é papo, gente. A gente tem que fazer um episódio tem que ser só Só de sexo. sobre o futuro do sexo. Gabi, o que a gente pode pensar? Acho que a gente já foi falando bastante de marca, mas o que você deixaria, então, só de recado final para quem é do mercado, para quem é marca, quem é comportamento? E pra você ficar aí, atento pro que tá acontecendo, pro que acontecerá no ano que vem. Então as marcas que vão sobreviver são essas que vão respeitar o ritmo do olhar, a necessidade de presença que o consumidor vai querer em 2026. Posso falar uma última coisa? Claro. Comunidade, gente. É a hora da comunidade. É a hora. Mas, pra mim, tem 2 dicas rapidex pra comunidade. Primeira, tentar pensar coisas offline. E para pensar coisas offline, precisa mudar qual é a sua expectativa né, qual é a sua medida de sucesso. Porque a gente ficou acostumado com 1 milhão de seguidores, não sei quantos mil visualizações, o offline ele não é dessa escala. A não ser, claro, que você seja um fla-flu, né, como não seremos. Mas pensar, por exemplo, grupo de corrida, sabe, como deu certo essa ideia de correr junto. E não precisa criar outro grupo de corrida, também de grupo de corrida, mas pensar, olhar para o grupo de corrida, estudar por que isso deu certo, que é justamente um companheirismo de fazer coisas legais, que as pessoas querem fazer junto, sem tela. Ninguém fica correndo. Corrida Até é se isso, filma, né? mas- É presença planejada, é um ritual de contenção de alguma É. forma. Para algumas pessoas é um momento premium que você tem ali, que você faz alguma coisa depois. Então, E tá é uma muito no espírito, né? retomada né, assim, é uma ginástica também do social, né, de encontrar gente, conhecer pessoas. Eu acredito que o grupo de corrida é pra gente um enorme sinal de comunidades offline que a gente podia estar fomentando. E lembrando que todo grupo de corrida vai ter uma paginazinha no Instagram, não é offline nesse sentido, mas é do que o que acontece, o ouro da comunidade, ela acontece no offline. Então, pensar experiências que partam de um prazer comum e levar para o offline. E lembrando que não vai ter 1 milhão de pessoas. Que comunidade é espaço de pouca gente mesmo. Mas de conexão verdadeira, né? Então, fechamos com uma pergunta aí, leva para tua terapia. Onde você colocará a sua presença nos próximos meses na sua vida, né? Porque acho que essa é a questão aqui, né? Como você vai lidar com essa economia da atenção que nos atravessa? E eu vou chamar o Joga na Roda, queria começar, porque eu vou fazer aqui esse convite, esse jabá, para o nosso Pulso 26, que é esse curso onde
eu tô lá ministrando as aulas, mas dando vida para esse conteúdo super robusto que toda uma equipe lá da Consumoteca fez, de parceiros e de colaboradores, para a gente chegar nesses movimentos. Então eu passo ali um pouco mais de 4 horas de curso, é gravado. Vai ter também o encontro ao vivo, porque o pessoal sempre pede para a gente trocar dúvida. Sei que tem essa questão, então temos as datas lá. Deixarei todas as informações do curso ali no link de descrição aqui das nossas plataformas do curso. É um curso de um pouco mais de 4 horas de duração. E é claro que vai ter cupom para os caóticos. Então, cupom CAOSCAST, coloca lá. Se você fechar, vai ter desconto. Então, Thaís, passo para você. Qual é o teu Joga na Roda? Eu vou indicar um livro que chama Get Together, How to Build a Community with Your People. Infelizmente, ele não tem em português ainda. Vamos traduzir, galera. Vamos... Mas ele tem no Audible, tem no Google Books. É um livro que dá até, de repente, para baixar e pedir para IA traduzir uns trechos. Será que pode? Enfim, vamos deixar. LM Notebook, do Google. Eu amo Eles fazem, eu acho que dá para fazer isso lá. Pronto. Eu acho o melhor livro de comunidade. Todo mundo que precisa entender comunidade, eu indico ler esse livro. Ele cita vários cases bons. E para a gente expandir um pouco a nossa ideia de comunidade e entender que fomentar esse offline é muito bom. E vou indicar também que as pessoas recobrem a paixão, entendeu? Chama os amigos para dançar, beija na boca. Eu acredito que a grande revolução, a grande rebelião do nosso tempo precisa ser a paixão mesmo, se apaixonar pelas coisas, ter prazer, se permitir prazer e sair um pouco das telas. E eu vou falar do filme Bugônia, que na verdade é uma dica aí pra gente ficar atento, porque ainda não lançou, que é o filme novo do diretor de Pobres Criaturas, e tem muita coisa boa e tá muito relacionado aqui com o que a gente falou hoje. Boa. É isso. Então temos curso, temos livro, tem filme. Tem de tudo. Preparados, então, para passar aí por esses próximos tempos e finais de ano. É isso. Beijo, Gabi. Estamos nos despedindo. Gente. Beijo, Thaís. Até a próxima. Até a próxima, gente. Foi, hein? Foi. Cumpri esse meu papel aqui de sentar nessa cadeira. Até mais.